Olá a todos, sejam bem-vindos ao IP de Cursos. Sou Francisco Alves de Souza, diretor do IP de Cursos, assessorias, desenhos, análises epidemiológicas. Uma nova empresa que oferece cursos e assessorias na área de epidemiologia e saúde pública. Vamos lhe oferecer uma amostra de uma aula exemplo de um de nossos cursos, elaborada por mim e pelo professor, doutor e pesquisador Joaquim Gonçalves Valente, que irá apresentar. Agora terei o prazer em passar a palavra para ele iniciar a sua exposição. Olá a todos, obrigado Francisco, vamos começar. Vocês têm no slide a página do curso onde vocês obtiveram essa videoaula exemplo. Nós vamos apresentar para vocês um exemplo bem curto e rápido de uma aula do nosso curso. Apenas para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar no curso de apresentação ao EPInfo, mas que também serve como modelo para os nossos outros cursos do EP de Cursos. Então vamos começar um curso do sistema EPInfo, módulo 1, curso de apresentação ao EPInfo. Uma aula exemplo, construção de questionários. Primeira providência, então, é entrar no EPInfo. E dentro do EPInfo, a gente vai escolher criar questionário, abrindo uma tela de criação de questionário. Nessa tela de criação de questionários, a gente vai selecionar um novo projeto. O título desse novo projeto é Aula 2014. Nós vamos colocar na descrição, ela pode ser um texto longo, mas no nosso caso, devido à limitação de tempo, nós vamos apenas digitar exemplo de aula. Tá? E vamos também dar o título ao formulário que nós vamos chamar de pesquisa de tabagismo. E aí a gente clica no OK e o EPInfo vai abrir a tela do questionário, que vocês vão vendo o título aqui em cima, pesquisa de tabagismo. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse questionário é dar um título para ele. Então vamos clicar aqui em Label e vamos chamar o título de Inquérito de Tabagismo. Vamos escolher a fonte negrito 16 e vamos dar OK. E vamos ver que o questionário já tem título. Tá? Agora nós vamos começar a incluir as variáveis no questionário. A primeira variável a ser incluída vai ser nome do entrevistado. Vai ser uma variável toda em maiúscula, uppercase, e o nome dela vai ser nome do entrevistado. O field name, o nome dela, o apelido vai ser esse mesmo. Ela vai ter 40 colunas para escrever os nomes, tá? E a gente vai dar OK. A gente arrasta o nome para onde a gente quer. Tá? A gente também pode colocar o campo da variável depois do nome. Bom, agora nós vamos entrar com uma variável matrícula. Então eu clico à direita do mouse e digo que matrícula é uma variável numérica e eu faço a pergunta: qual o número da sua matrícula? E e digo para ele que o padrão vai ser 4 colunas. Por quê? Porque eu vou poder escrever matrículas até 9.999. Outra coisa que eu posso fazer também é ampliar o campo do que eu quiser. Bom, agora nós vamos incluir uma variável com a direita do mouse chamada data de nascimento. Qual a sua data de nascimento?
e o padrão dela vai ser dia a dia, mês, mês e 4 dígitos para ano. E nós vamos chamar isso aqui de data NASC. Tá? E vamos dar OK. Vamos ajeitar questões puramente estéticas do questionário. Pronto, esse questionário está pronto para o que a gente tem de tempo dessa curta aula que a gente está providenciando. Bem, agora deixamos para você uma tabela de dados antropométricos para você fazer um exercício, no qual poderá aplicar o que apresentamos para você até o momento. Observe que essa tabela apresenta características para cada variável proposta para o questionário, de modo que você vai utilizar essas características na elaboração desse questionário. Tá? Crie as variáveis sempre tentando atender ao que está sendo solicitado na tabela. Obrigado. Agora vamos passar para a segunda parte da nossa aula exemplo, que é sobre análise de dados. Agora vamos voltar à tela geral do AppInfo e vamos escolher análise de dados clássica. Nesse momento o AppInfo abre a tela de análise de dados. Precisamos abrir o banco de dados. Nós vamos em ler e vamos escolher o banco de dados de mortalidade óbitos do estado do Rio de Janeiro de 2011. Nesse momento ele demora um pouco, porque o banco tem mais de 100 mil óbitos. Precisamos aguardar. Quando o AppInfo terminar de abrir o banco, ele vai mostrar que tem um número de óbitos, 127.095, está aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer com esse banco é o comando list. Nós vamos obter uma listagem desse banco. Apertamos no list, clicamos no list e no OK. Então, essa tela é uma tela com a listagem dos dados. A gente observa que em cada linha eu tenho óbitos, cada linha representa um óbito e cada coluna representa uma variável. E a gente pode percorrer o banco. Nesse ponto da análise, nós precisamos calcular a proporção por sexo. Para isso, a gente vai responder essas perguntas. O número de óbitos do sexo masculino é semelhante àquele observado do sexo feminino? Ou seja, qual a proporção de óbitos do sexo masculino e do sexo feminino? Como podemos obter esses números e essas proporções? Bom, para responder essa pergunta, vamos solicitar uma tabela de frequência univariada de dados, clicando no comando FREC dentro de Statistics. Ao abrir a janela FREC, nós vamos escolher a variável sexo, que é uma variável do banco original, e vamos selecionar também a variável sex, que é uma variável que foi criada e preenchida antes desse exercício. E vamos clicar no OK. Aguardemos um pouco e veremos uma tabela com os resultados univariados para a variável sexo e para a variável sex. Nesse momento, então, você temos a tabela. Foram observados 127.095 óbitos, tanto numa variável quanto na seguinte. Bom, agora vamos deixar você observar um pouco essa tabela antes de seguirmos com a aula exemplo. Vamos ler juntos agora os resultados que você já teve como observar quando parou esse vídeo. Vamos focar na variável sex, que já está preenchida com as categorias referentes aos códigos originais. Observamos então que foram contados 67.896 óbitos do sexo masculino, correspondente a 53,42% dos óbitos, do total de óbitos do estado. Do sexo feminino foram observados 59.095, correspondentes a 46,5%. E no código 9 ignorados foram observados 104 óbitos, correspondentes a 0,08% do total de 127.095. Nesse momento você consegue responder a pergunta de que ocorreram muito mais óbitos no sexo masculino do que no sexo feminino. Bem, nós agora vamos fazer uma tabela bivariada, ou seja, com duas variáveis.
Para isso, nós vamos ao comando tables, também dentro do statistics. Nas linhas, nós vamos colocar a variável sex. E nas colunas, nós vamos colocar a variável estado civil. E vamos solicitar OK. Vamos aguardar um pouco e temos a nossa tabela. Nesse momento, nós vamos perguntar para vocês o que vocês podem observar nessa tabela, o que seria interessante a gente fazer para continuar nossas análises e qual seria o nosso próximo passo. Vamos deixar você pensando um pouco e até poder interromper o vídeo antes de continuar. Vamos agora ajudar você a entender os resultados apresentados nessa tabela bivariada. A gente pode observar que a cada 3 linhas são apresentados resultados para cada categoria da variável sex. Então, nas 3 primeiras linhas referem-se ao sexo masculino, as outras 3 ao feminino e essas outras 3 aqui ao sexo ignorado. As 3 últimas referem-se ao total. Podemos observar ainda que dentro de cada tríade, a primeira linha refere-se ao número absoluto de óbitos, a segunda linha a proporção nas linhas e a terceira linha a proporção nas colunas. Finalmente, a gente pode observar que as colunas se referem ao estado civil informado para os indivíduos que faleceram. Então, a primeira coluna refere-se aos que faleceram solteiros. A segunda coluna, casado e etc. Em relação ao Q quadrado, ele apresenta uma observação de que o Q quadrado tem um valor esperado abaixo de 5, que compromete sua utilidade e pode não ser um teste válido. Como você refinaria essas análises? Quais seriam os próximos passos? Agora vamos remover essas células com valores muito baixos que comprometem os testes estatísticos que possamos fazer nas tabelas e atrapalham a nossa visão global dos dados. Nada se ganha mantendo esses pequenos números na tabela. Assim, para eliminar os óbitos com valores faltantes, nós vamos utilizar o comando if-then. Clicamos no if-then e vamos preencher a janela que aparece para nós. Vamos selecionar a variável sexo e vamos preencher igual, aspas, 9 aspas. Em relação à alteração que queremos impor ao banco de dados, que é a fase que vem depois desse then, né, nós vamos fazer com a variável sex, para não mexer na variável original do banco. Então, nós vamos preencher que sex igual, parênteses de abertura, ponto, parênteses de fechamento. Quando a gente faz isso, a gente está impondo ao AppInfo que considere esses valores novos como ausentes, para que eles não apareçam na contagem das tabelas e nem nos testes estatísticos. Vamos dar OK e vamos solicitar novamente a tabela com sex na linha e estado civil na coluna. E vamos dar OK. Vamos aguardar e vamos ver que essa tabela ela é bem mais clara e resumida do que a anterior. Como você pode notar, agora não há mais óbitos com sexo ignorado ou com estado civil ignorado. Repare também que o Q quadrado não mostra mais uma mensagem dizendo que foi encontrado pelo menos um valor esperado menor do que 5 para algumas das células da tabela. Nesse ponto do vídeo, queremos deixar para você um desafio. O que você poderia concluir da observação dos resultados apresentados nessa tabela? Cite pelo menos 3 aspectos que você considere relevantes mencionar. Para ajudar você, nós vamos sugerir que você comece interpretando alguns resultados. Por exemplo, tente explicar esses percentuais assinalados. O que significa esses 33,01% e o que significa os 58,27%. Agora nós vamos propor e deixar um exercício para você avançar no gerenciamento e nas análises de mortalidade do Estado do Rio de Janeiro em 2011. Queremos agora obter medidas de tendência central e de dispersão para a variável idade. Acontece que a variável idade é uma variável alfanumérica,
ou caractere ou string. Portanto, não conseguimos fazer contas com essa variável. Precisamos transformar essa variável alfanumérica numa variável numérica. Como você sugere fazer isso? Por favor, chame essa nova variável numérica de idNum, correspondente à idade numérica. Agora, por favor, preencha essa nova variável que você acabou de criar. O que você pode observar? Nesse momento, precisamos de algumas alterações, pois a variável original idade não é a idade real das pessoas falecidas em anos. As alterações que precisamos fazer são bem complexas e serão vistas mais adiante na continuidade dos nossos cursos presenciais. Mas podemos sugerir que precisaremos utilizar os comandos apresentados na transparência a seguir. Entre os comandos, você vai precisar utilizar os comandos define, assign e if-then, para preencher corretamente essa variável idNum que acabou de ser criada. Obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado dos nossos exemplos, que apenas ilustram alguns aspectos, dentre muito do que você poderá aprender durante nossos cursos. Nesse ponto, agradecemos muito a você por essa oportunidade de ter podido mostrar nosso trabalho, a você que pôde acompanhar nossa aula exemplo até aqui. Ficou uma aula excessivamente longa, mas tentamos resumir muitos aspectos dentre o que você poderá aprender conosco. Não foi por acaso que os cursos do sistema EPInfo foram subdivididos em módulos, para que você possa aprender com mais desenvoltura e segurança os detalhes de cada passo. Para tentar encurtar esse vídeo ao máximo, muitas passagens foram omitidas, mas mesmo assim, ainda passamos de 10 minutos. Muito obrigado. Aguardamos seu contato.